Olá, tudo bem? Nesse momento de reflexão, sempre a pergunta, faz sentido? E o faz sentido de hoje, o título é Revirar e Virar. Não é? O que faz ficar acordado à noite? Quem já não perdeu o sono, né? Fica virando e revirando. E o texto diz assim, ó, quando perco o sono, fico revirando na cama, tentando descobrir, às vezes, a solução para um compromisso que eu tenho, ou por um problema que eu tenho, e aquela solução nunca acontece, principalmente à noite. Não é assim que a gente se sente? E aí vem uma preocupação também, por não descansar o suficiente para que no próximo dia de manhã a gente possa estar bem para trabalhar, para viver, para fazer as atividades, para atender os compromissos. Ninguém se sente bem numa noite mal dormida, né? Parece que falta energia, né? Então essa é uma das preocupações de quem fica virando e revirando, não é? Quando se perde o sono na cama. Então, esse devocional nos fala uma coisa interessante. Ele nos remete ao Salmo número 4. E quando falamos no Salmo número 4, não tem por que nós não associarmos esse Salmo a Davi. E no versículo 8 diz assim, em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. O rei Davi, provavelmente, quando escreveu esse salmo, ele estava com alguma preocupação, não é? Ele dormiu com alguma preocupação. Ou seja, a pessoa dele, né, não estava sendo bem vista naquela época, né? E o texto diz aqui, a reputação dele estava sendo arruinada com algumas acusações que estavam fazendo a Davi. Inclusive diz acusações infundadas, ou seja, não verdadeiras, né? Alguns questionavam a competência do Davi para governar e talvez Davi estivesse se sentindo aborrecido, com raiva, inclusive, pelo tratamento que ele estava sofrendo, um tratamento injusto. E, com certeza, analisando aqui, ele poderia ter passado algumas noites virando e revirando na cama, como acontece conosco às vezes, como diz o texto aqui, remoendo essas coisas, né? Então, no versículo 8, a gente lê e diz, em paz me deitarei e dormirei. Então a gente pede que a tranquilidade e a paz venha nos tranquilizar o nosso espírito na noite. Charles Spurgeon, esse que vocês estão vendo aí, esse grande pregador, ele explica bem esse texto do Salmo 4. E ele diz que quando Davi se deitou, ele se entregou totalmente às mãos de Deus. Chegou um momento que ele se entregou ao Pai. Não se entregar de jogar a toalha, se entregar o Espírito para que ele receba a tranquilidade e essa tranquilidade lhe fortaleça para que no outro dia ele possa enfrentar os compromissos, realizar as suas tarefas. E então ele dormia. Havia ali uma perfeita confiança entre o Espírito e Deus. O que inspirou essa confiança em Davi? Desde o início, Davi confiava que Deus iria responder às suas orações. Sempre. E ele tinha certeza de que, como Deus o escolheu,
não é? Esse Deus iria apoiar nas suas necessidades. E aqui diz suprir as suas necessidades. Então, assim como Davi, nas nossas noites, que Deus nos ajude a descansar em seu poder e presença quando as preocupações nos ameaçam. Eu posso até repetir. Que Deus nos ajude a descansar em seu poder e presença, ou seja, pedir para que Deus esteja conosco na noite, as preocupações, os compromissos que nos ameaçam ou que nos cobram em pensamento. Isso não é fraqueza, às vezes pela responsabilidade que nós temos, nós deitamos e fizemos aqui, e pensamos na nossa agenda mental. O que eu tenho que fazer no outro dia? Né? Quais são meus compromissos? Né? Então, até pela responsabilidade que a gente tem, a própria responsabilidade de não perder a hora no outro dia, de assumir um compromisso com uma determinada pessoa, realizar uma tarefa importante. Esse compromisso, essa responsabilidade, às vezes nos dá insônia, não é? Então a gente diz, em seus braços soberanos e amorosos, podemos deitar e dormir em Deus. E vem uma oração: Pai, obrigado por me ouvires quando te chamo. Entrego a Ti as minhas preocupações e descanso em Teu poder e presença comigo na noite. Podemos sim, então, entregar as nossas inquietações, os nossos compromissos a Deus, pois Ele é totalmente confiável. E encerramos com o Salmo número 4. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Faz sentido? Que Deus nos abençoe.